Vamos ler, irmãos, Hebreus capítulo 5. A partir do verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar a perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Vamos deter aqui, irmãos. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, Tua palavra lida no nosso coração. E contamos, Senhor, com a Tua bênção, a Tua direção, com a iluminação do Teu Espírito. Só para que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Sabemos, Senhor, que nós somos incapazes para falar, incapazes para ouvir. Senhor, nos sentimos até incomodados quando dizemos que o Senhor quer falar, e o que o Senhor quer falar, o Senhor pode falar através de um instrumento tão insignificante, Senhor, tão incapaz. Senhor, somos incapazes para falar e para ouvir. Mas, ó Senhor, nós contamos com a Tua infinita bondade e misericórdia. Amém, Senhor. Para a glória do Teu nome. Amém. Para a nossa edificação. Nós oramos pedindo, Senhor, abra a Tua palavra para nós. Senhor, nos alimente com o pão celestial, que é a Tua própria pessoa. Confessamos, Senhor,
que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. Oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como dissemos, nas reuniões que nós tivemos aqui na quinta, sexta, né, e ontem, nós procuramos seguir a carta aos Hebreus na ordem, né, que aparece. Então nós falamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mencionamos rapidamente capítulo 4, e hoje nós estamos vamos ler um pouquinho do capítulo 5, e também queria, se houver oportunidade, quero mostrar para os irmãos uma expressão que aparece muito na carta aos Hebreus, que é a fim de quê? A fim de quê? Ela aparece várias vezes. É uma palavra muito, muito séria, muito importante dentro da carta aos Hebreus. Mas, para aqueles irmãos que talvez não estão em todas as reuniões, o que nós estamos vendo, a carta aos Hebreus ela é dividida em duas partes. Ela vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, verso 18, que nós poderíamos chamar de parte doutrinária. Então, todas as cartas de Paulo, né, no Novo Testamento, elas têm essa divisão. A primeira parte é chamada de parte doutrinária, e geralmente ela está voltada para aquilo que Cristo fez, e a segunda parte é chamada parte prática. Por exemplo, Efésios, capítulo 1, 2 e 3, parte doutrinária. Capítulo 4, parte prática. E assim por diante. Todas as cartas são assim. Eu disse para os irmãos ontem, se você quiser estudar qualquer livro, não é só do Novo, do Velho Testamento, da Bíblia toda, você precisa de aprender o que é o esboço. É fundamental que você tenha um livro que te ajude com essas divisões, né? Porque elas abrem para a gente o segredo daquele livro. E no caso de Hebreus, é capítulo 10 até capítulo 1, verso 1 até 10, 18, é a parte doutrinária, está falando o que Cristo fez por nós. Do 10, 19 para frente é a parte prática. Por isso que lá no Efésios, capítulo 4, ele começa andar de maneira digna da vocação com que fosse chamados. O irmão Ni, ele estudou essa epístola e ele dividiu com 3 palavras. Ele chamou a primeira parte assentados. Incluiu tudo que está do capítulo 1 até o 3. Assentados em lugares celestiais. Porque geralmente, nas coisas de Deus, o assentar vem antes do andar. Ou seja, o descanso vem antes do fazer. Por isso que o Adão foi criado no 6º dia, no primeiro dia, que era o 7º, ele já entrou no descanso. Isso é a verdade de toda a Bíblia. Quando ele chega no capítulo 4, ele fala andar. Tá vendo? É a segunda divisão. E a terceira no capítulo 6, ficar firme. Então, o irmão estudou isso. Né? Essa epístola ela foi publicada em português sobre 3 atitudes do crente. Obrigado, irmão. Isso aí. Em outra ocasião foi traduzida em Portugal, muitos anos atrás, e chegou até nós aqui com um outro tipo. Né? Mas, irmão, isso é muito importante. Se você quiser estudar a Bíblia, tem que aprender a fazer. Eu aprendi isso logo no início da minha conversão. Eu comprei um livro, né, na época, Batista, que falava sobre as divisões de cada livro do Novo Testamento. E aquilo me ajudou muito. E depois disso eu me dediquei eu tenho vários livros em casa que falam sobre isso. Né? Tem um livro que o irmão Christian deu um estudo para os irmãos aqui no Lar Rogate. Ele cobriu durante vários encontros, né, de vários anos, né, no mês de julho, sobre a revelação do drama da redenção. É um livro que tem mais de 1000 páginas, do Dr. Scroggie. Então ele pega lá do Gênesis, vai até o Apocalipse. O segredo daquele irmão são os esboços que ele dá, né? As divisões que ele dá de cada livro da Bíblia. É um livro espetacular, sabe? Seria uma bênção se pudesse ser traduzido, né, para a nossa língua. Muito bem, esse é um segredo da carta aos Hebreus. O outro segredo que nós falamos aqui é que essa carta ela é uma palavra, uma pequena palavra, uma palavra resumida de exortação. Ele fala isso lá no capítulo 13, versículo 10, se eu não estou enganado o versículo. Então ele diz, suporteis, irmãos, peço-vos que suporteis essa breve palavra de exortação, visto que resumidamente eu vos escrevi. Então os 13 capítulos para o escritor eram um escrito resumido. E ele chamou de palavra de exortação. Então a carta toda, o caráter dela é uma palavra de exortação. Só que exortação,
né, de acordo com o termo grego, não significa alguém que aponta o dedo para apontar os erros dos outros e falar mal dos outros. Não é isso. Mesmo que ele esteja fazendo correto. Mas é aquela pessoa que aponta o erro, mostra para a pessoa que está errado, mas se coloca ao lado dele para ajudá-lo, para confortá-lo, para ampará-lo, né? E para ajudá-lo até a realizar aquilo que ele não está conseguindo realizar. Então isso significa exortar. É o dom que está lá em Romanos capítulo 12. Os irmãos já repararam que pouca gente sabe que tem dons no capítulo 12 de Romanos? Poucos cristãos. Mas se você perguntar de 1 Coríntios 12, quase todo mundo sabe. Mas do 1 Coríntios 12, né, se perguntar quantos são os dons lá, pouca gente sabe também. Mas 3, todo mundo conhece. Segundo, profecia. E a terceira, interpretação. Nunca. Cura. Língua, profecia e cura. Você fala assim, tem um dom que é palavra de conhecimento. Tem isso lá? É isso? Irmãos, são dons espetaculares, né? Que estão lá em 1 Coríntios 12. Romanos 12 são dons naturais. Quando fala lá, se é ministério, seja ministrar, todo mundo pensa assim, lá no Stephen Cone, Watchman, ministrar. Não, irmão, é lavar prato. Ministrar lá é diaconia. Tá vendo? Você conhece aquele irmão, aquela irmã que você chegou ali fora e o irmão fala, puxa, meu carro furou o pneu. Fala, não me dá a chave aqui. Pede o dono do carro, me dá a chave aqui, já vai lá atrás, abre o porta-malas, quando você vê já está tirando o pneu, já vai trocar, irmão. Isso pode ser um dom de ministério. É o que está escrito em Romanos. Esse, irmão, não aparece ninguém no Espírito Santo, porque não é espetacular, não é sobrenatural. Ó, nós estamos falando de Hebreus, né? Não vamos entrar por esse caminho, né? Mas é muito importante lá. O dom de exortar está lá. Tá vendo? Sabe por que a gente não gosta muito? Porque o dom lá é contribuir. Enfiar a mão no bolsinho e tirar. A maioria está com o bolso costurado. Ele enfia a mão. Ele fala, não, eu vou contribuir, eu vou dar. Essa madeira está atrapalhando. Viu? Com todo respeito, meu irmão, que eu esqueci o nome do esposo. Irmão Carlos. Viu? Sabe? Eu posso ver o rosto da irmã. Ontem eu briguei por causa do rapaz, que eu não estava vendo o rosto dele. Então, posso brigar também com o rosto da irmã, não é isso? Isso, tá ótimo. Então, irmãos, essa questão do dom que nós estamos falando aqui, né? Existe o dom de exortar lá, existe o dom de contribuir, existe o dom de lavar prato, de lavar panela na casa do irmão, de lavar roupa, sabe? É aquela pessoa serviçal, é isso que está ali. Né? Existe o dom de presidir, que é o dom do presbítero. Né? Esse dom de servir é do diácono. Existe o dom de ensinar, que não é ministério de mestre, mas é um dom. Tá vendo? Quando a Bíblia fala de dom, ela está falando daquilo que a pessoa recebe, aquela capacitação que Deus dá. Quando a Bíblia fala de profeta, você não pensa numa coisa, você pensa no homem, na pessoa. Quando você fala dom de profecia, é uma coisa. Então, irmão, lamentavelmente, nós esquecemos. O Watchman tem uma palavra muito boa no livro A Igreja e a Obra, que não foi traduzido. Só o volume 2, que fala sobre a vida normal da igreja cristã. Mas os outros 2 volumes não foram traduzidos. É uma pena, porque é muito prático o que ele fala. Então ele fala o seguinte, que existem 7 dons em Romanos 12, que são chamados dons naturais. Dons da família, dons domésticos. Eles aparecem o tempo todinho, mas espetacular. Agora os outros são manifestações do Espírito Santo. Mas o que é manifestação? É algo que acontece no momento e depois desaparece. Tem irmão quando ele fica, recebe poder para testemunhar, tem mesmo calafrio, fica eletrificado, os cabelinhos até ficam em pé mesmo, não é emoção, não é poder mesmo. Aí fica querendo depois que continua, senhor, está baixando tudo aqui, senhor. Costumo chegar até perto da geladeira para ver se a geladeira puxa os cabelos. Passou, irmão, passou, acabou. Agora o outro não é. Aquele irmão que ele é diácono, que ele é serviçal, ele todo o tempo ele é aquele ali. Outro dia eu falei isso com um irmão, sabe? Ele é impressionante. Ele precisou de alguma coisa prático, sabe? Ele é o primeiro a levantar. Aí eu falei no meio de todo mundo, falei, os irmãos já repararam o irmão fulano? E para ele foi uma alegria, né? Porque ele imaginava que ele não tem dom. Eu não tenho dom nenhum, porque está todo mundo com os olhos voltados para 1 Coríntios 12. Aliás, o irmão Cristo tem uma palavra muito boa uma vez que
foi logo quando eu conheci, né? Naquela famosa conferência que ele falou e me desmontou durante 2 anos. Ele disse o seguinte: por que os irmãos se preocupam muito com 1 Coríntios 12 e 14 e não com 13? Gosta dos dons e gosta dos dons em funcionamento. Mas ele falou, isso é as 2 bandas de pão. O 13 é o recheio, é o presunto, como é que fala? Não é bem queijo, né? Como é que é o outro lá? Melhor ainda, um pouco melhor ainda. É mussarela, né? Mussarela, presunto, né? É o recheio. Tá vendo? Ele falou, isso é um dos sanduíches que você tem na Bíblia. 12, 13 e 14. Salmos 22, 23, 24. Tudo é sanduíche. Tem uma porção. Isaías 52, 53, 54. Tá vendo? 2 partes aqui, uma no meio. Ele falou, não esqueça do meio. Do meio é o recheio. Então, irmãos, essa carta, né, ela tem 5 advertências para nós. Né? Raramente você encontra um irmão que pensa que são 6. Normalmente, quase todos acreditam que são 5 advertências. E que são essas advertências? É que o apóstolo Paulo, que eu entendo que seja o escritor, ele está escrevendo para um grupo de irmãos que aqui não aparece. Só diz que a carta é aos Hebreus, mas nem esse nome a carta não tem. Nos manuscritos mais antigos não tinha esse nome. Né? Não foi escrito só para eles. Os irmãos sabem, na verdade, os israelitas, nem hebreus eles não são. Eles são descendentes dos hebreus, não é verdade? Porque eles nunca cruzaram o rio, a palavra hebreu significa cruzar o rio. Né? Quem cruzou o rio, que ele está falando, não é o Jordão, é Eufrates. Foi aqueles que cruzaram o rio, saíram da Babilônia. Então não foram todos que fizeram isso. E o que acontecia? O ano que ele escreveu essa carta, mais ou menos 64, 66, por aí. Ou seja, 4 ou 6 anos antes do exército romano entrar em Jerusalém e destruir o templo. Eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Retornar para lá. E é por isso que tem essas advertências aqui. Então ele começa mostrando no capítulo 1 que Cristo é superior aos anjos. É isso? Ele mostra claramente, ele cita 7 passagens do Velho Testamento, né? No início ele fala sobre 8 prerrogativas do filho, que mostrando que ele é superior, e depois ele diz, ele herdou um nome superior aos anjos, e aí ele mostra as passagens que falam que ele é superior aos anjos, né? Depois entra no capítulo 2, e aí a primeira advertência. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Que foi começada a anunciar pelo Senhor e confirmada pelos que a ouviram depois, com sinais e prodígios e milagres, né, que se seguiram. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, né? Ele diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, veja, como escaparemos nós? Então, irmão, ele não falou o que é escapar aqui. Né? Eu me lembro de ouvir no irmão Steve, ele falou, não vou nem dizer o que eu penso. E você pense que escapar significa alguma coisa muito séria. Então, irmão, lamentavelmente, o estado da igreja, né, tem sido muito difícil, em parte, porque as advertências foram retiradas da igreja. Não tem ameaça para a igreja. Né? Tem gente que canta lá, sobre ti, Israel, não vale encantamento. Que nenhuma maldição vai cair sobre a pessoa. Então, irmão, é verdade, Israel estava lá em pecado, né? Cheio de problemas. Naquele momento o Senhor disse, nem Balaão não pode julgar maldição sobre eles, nem Balaque, ninguém. Mas, irmão, isso não significa que a igreja não vai passar por disciplina. Que não tenha avisos, advertências para a igreja. Para não dizer que Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. E Hebreus diz que a casa somos nós. Então, tem ameaças para nós. Então, para eles lá, era a tendência, o perigo de voltar para o judaísmo. Que logo, em 4, 6 anos, o templo ia ser destruído, como aconteceu. Mas para nós hoje? Então, para nós hoje, é a questão do arrebatamento do reino. Tem uma passagem aqui no capítulo 10 que diz que devemos exortar uns aos outros. Não deixar de congregar, né? E exortar uns aos outros, principalmente quando vês que o dia com letra maiúscula, o dia se aproxima. Tá vendo? Então, irmão, o dia se aproxima, cada dia está mais próximo. Se ele falou naquela época isso, hoje muito mais, depois de quase 2 anos. Então são 5 advertências que nós encontramos nesse livro. Então a primeira, capítulo 2.
Ele fala sobre nos apegar às verdades ouvidas para que jamais nos desviemos delas. Essa palavra desviar, eu disse para os irmãos aqui, já estou repetindo algumas coisas. É usada para aquele buraquinho que pode existir numa lata. Você pode encher ali até na boca lá de óleo, de água, do que você quiser. Mas se tiver um pequeno furinho, vai vazar. Então essa palavra está lá, para que jamais nos desviemos. Se os irmãos quiserem só olhar, é capítulo 2, versículo 1. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra jamais também aparece várias vezes aqui na epístola. É uma palavra também bem enfatizada. Então, irmão, apegar com mais firmeza as verdades que nós temos ouvido. E para eles lá, naquela época, para aqueles irmãos que tinham sido lá israelitas e agora judeus que haviam aceitado o Senhor e o cristianismo, o evangelho, então eles tinham que prestar atenção no que está falando aqui. Quem é o filho? Ele é superior. Então não tente voltar. Não tente voltar. Hoje, para nós, irmão, nós temos que nos apegar às verdades que nós temos ouvido. Não adianta, sabe? É uma tremenda verdade. A gente pensa que a coisa não vai acontecer logo. Porque se você tivesse certeza que o Senhor ia voltar amanhã cedo, de hoje para amanhã sua vida mudava. Quer dizer, eu acho que sim, não posso garantir também não. Porque tem uns que são bem durinhos, né? Mas se a gente soubesse, mas esse é o problema, nós não sabemos quando. Julgando lá para frente, vamos ver, não vai ser agora. E essa é a característica de Jesus dá em Mateus 24, do servo mau. Mas se aquele servo sendo mau disser em seu coração, meu Senhor, ele virá tarde, não virá agora. E aí o resultado o que é? Ele começa a espancar os seus irmãos e comer e beber com os ébrios. Ou seja, perde com os irmãos crítica. Os irmãos sabem, espancar aqui não é com pau, não, é com a língua. Sabe, irmão, tem esse chicotinho, irmão, funciona que é uma maravilha. O chicote da língua. Sabe por que ele funciona, irmão? Porque é o único membro do nosso corpo que é inflamado pelo fogo do inferno. Se tivesse me pedido para escrever a epístola de Tiago, eu nunca falaria que era a língua, eu falaria que era outro membro do corpo. Mas Tiago diz que é a língua. Então, irmão, essa língua é terrível. Quando você lê lá os cânticos dos degraus, lá do Salmo 120 a 104, o primeiro cântico, o primeiro degrau que você sobe é que te darei, ó língua enganadora. Pode ler lá. Que era como madeira de zimbro. Aquela madeira que lá no deserto, o sol bate nela e pega fogo. Incendeia com facilidade. Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época que nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido. Porque como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? E ele vai explicar o que é essa grande salvação. Capítulo 2, verso 5, ele diz, porque não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. Ou seja, o milênio. Não serão os anjos que vão governar, mas os homens. Esse homem que ele menciona aqui, que foi feito menor do que os anjos. Mas que um dia, junto com outro homem, que também foi, ele é maior do que os anjos no capítulo 1, mas no capítulo 2 foi feito menor do que os anjos. Irmãos, repararam isso, né? Capítulo 2, verso 9. Vemos, todavia, que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Então, ele é maior do que os anjos, ele é superior aos anjos. É isso? Mas agora ele é menor, por um pouco de tempo. Por quê? Porque ele tem que se assemelhar a nós. Ele tem que tomar a nossa forma, tem que tomar a descendência de Abraão. Tá vendo? Para quê, irmão? Para que ele possa levar essa humanidade que ele tomou aqui para a direita do Pai, está sentado à direita da majestade nas alturas. Então, irmão, a gente não imagina hoje, a gente não tem ideia do que é falar o seguinte, à direita de Deus está sentado um homem. Sabe? Não dá para a gente imaginar a profundidade que é isso. Porque o Filho, agora, ele é diferente do Pai, porque o Pai não tem um corpo como ele tem, o Espírito Santo não tem. Mas o Filho, ele tem um corpo que viveu aqui na Terra, foi gerado dentro de uma mulher, como nós, sem participação do homem, e essa é a prova. Então, ele teve que ser feito menor, tá vendo?
do que os anjos, para que ele pudesse provar a morte por todo homem. Está aí do capítulo 2 e versículo... onde é? 9, isso, 9. E aí, irmão, qual é o propósito de Deus, irmãos, aqui? É que ele vai conduzir muitos filhos à glória. Bom, volte a ler seu Novo Testamento. Tá? Começa com a carta de Paulo aos Romanos. Preste atenção na palavra glória. E o irmão vai ver que nessa palavra tem condição. Porque hoje, o que todo mundo crê é que o crente morre e vai para a glória. Ou seja, vai para a presença de Deus. Que ele recebe um corpo glorificado imediatamente. Morreu, já recebeu um corpo glorificado. Desculpa, morreu e foi para a presença de Deus. Vai receber um corpo glorificado. Desculpa, eu divaguei aqui um pouquinho. Então ele vai, mas ele já entrou na glória. Mas irmão, não tem jeito. Ele só vai entrar na glória quando ele receber o corpo glorificado. Então quando o crente morre, ele vai para o paraíso, como Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmão, essa expressão não é correta. Não entrou na glória. Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Aí os irmãos lembram quando ele... Eu li numa revista, só para... Porque nós lemos assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Mas o Alejandro Guilherme escreveu: estarás comigo hoje no paraíso. Não, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas isso é doutrina adventista. Isso é adventista, isso é um desvio realmente. Não, ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Não é, em verdade te digo hoje. Você vai estar comigo no paraíso, mas não sabe quando. Não é verdade. Quando Paulo diz, eu desejo morrer e estar com Cristo, que é muito melhor, paraíso. O Lázaro, ele estava no seio de Abraão, que era uma figura, uma linguagem da época que é a mesma coisa que o paraíso. Então, irmão, o crente, quando ele morre, ele perdeu o corpo. De acordo com a linguagem da Bíblia, ele está nu. Não é isso que Paulo faz em 2 Coríntios? Que não desejamos ser despidos. Não é isso? Mas revestidos da nossa habitação celestial. Então, enquanto você estiver no estado de nu, você vai ficar no paraíso. Não vai subir. Então, irmão, o paraíso continua ainda no mesmo lugar. Aquele versículo de Efésios que fala, levou o cativo o cativeiro. Não tem nada a ver com isso, irmão. Porque se Jesus levou cativo o cativeiro, quando foi que ele fez isso? Ou seja, se levou o cativo o cativeiro, era o paraíso. Todos os santos que morreram desde Adão, quando ele foi assunto aos céus, ele levou para o céu. Se isso aconteceu, foi quando? Ressuscitou e subiu, não foi? Mas a pregação de Pedro no Pentecoste aconteceu, foi antes ou depois disso? 50 dias da ressurreição, não foi? Aí você pode ler lá e diz assim, porque Davi não subiu ao céu. Viu? O Espírito Santo esqueceu ele para trás. Ou não contou para Pedro. Ou não contou para Pedro. Tá vendo, irmão? Um versículo desmorona. Ele diz claramente, porque o nosso Davi não subiu ao céu. Capítulo 2, eu não me lembro o versículo. Ele não subiu ao céu. Então, irmão, isso aconteceu depois. Então, irmão, Jesus não levou. O que ele fez? Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou esse que está mencionando aqui, aquele que tinha o poder da morte. Tudo que é de Satanás, que cativava as pessoas, que escravizava as pessoas, ele levou pelo poder da morte, ressurreição e ascensão. Tá vendo? Mas as pessoas continuam lá, vão aguardar até o dia da ressurreição. Mas o Senhor está conduzindo muitos filhos à glória. Tá vendo? E olha só, irmão, capítulo 2, versículo 10. Isso é importante da gente lembrar. Porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. Quem? O autor da salvação deles. Então, irmão, veja, o autor da salvação desses que estão sendo conduzidos à glória é Jesus. Amém. Tá vendo? Aqui, depois ele vai dizer, como nós vemos no capítulo 5, ele diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Então, irmão, vê, o papel do sofrimento está. Tá vendo? Ele passou e foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Veja, irmão, sabe por que isso? Porque Jesus ele tem que aprender um tipo de obediência agora que ele nunca praticou. Ele sempre foi o Filho de Deus, né?
Aquele que estava recostado lá, né, que vivia cara a cara com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, quer dizer, cara a cara com Deus, e o Verbo era Deus. É isso? Vivia íntima comunhão com o Pai por toda a eternidade. Né? Não tem um maior do que o outro, mas agora o Pai é maior do que eu. Ele tem que se submeter ao Espírito Santo para guiá-lo, para conduzi-lo. Né? Teve que ser cheio do Espírito Santo lá na ocasião do batismo. Quando ele foi pregado na cruz, Hebreus 9 diz, se ofereceu através do Espírito Eterno. Então, tudo que ele fez foi através do Espírito Santo. Então, ele tem que aprender. Então, é nesse sentido de obediência. Não é porque ele é desobediente, não. Tá certo? É que ele tem que aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo. Na verdade, irmão, quando a Bíblia diz que Jesus se esvaziou, quer dizer o seguinte, que ele deu de mão das prerrogativas dele como Deus. Não quer dizer que ele não tenha mais isso. Não, não, de jeito nenhum. Ele nunca mudou. Ele é Deus. Ele é o mesmo. Ele diz, quem vê o Pai, vê a mim. Pronto. Isso é ponto final. Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Então ele não mudou nada disso. Agora, ele deu de mão, ele abriu a mão para não usar diretamente esses atributos. Então ele disse, vou me colocar numa posição em que eu terei que aguardar que o Pai me mova através do Espírito Santo. Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Não só revestido de poder, mas habitado pelo Espírito Santo. Que é a figura lá do Levítico que fala sobre a flor de farinha, que era misturada, não somente misturada com azeite, mas também o azeite derramado por cima, que fala sobre o Espírito Santo sobre ele e habitando nele. Amém. Então, irmão, se o Filho de Deus teve que passar por sofrimento para ser aperfeiçoado, para se tornar o autor da salvação, e nós? E aí, irmão, ele termina no capítulo 2 falando sobre o conforto para nós. Nós não temos um sumo sacerdote, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aí capítulo 3 nós vimos ontem, que ele é superior a Moisés. Então qual é o problema do Moisés? Moisés, ele não conseguiu introduzir o povo. Não por ele, mas por causa do povo. Mas Jesus não, Jesus é poderoso para nos fazer entrar na terra prometida, na vida vitoriosa, no reino, no milênio. Capítulo 4, Josué. E agora, irmão, capítulo 5, ele começa a falar de um outro aspecto, tá vendo? Que é a imaturidade espiritual. No capítulo 3 e 4, a ênfase é que nós podemos perder a terra prometida. Tá vendo? Porque resta ainda um descanso para o povo de Deus. E esse descanso, irmão, nós mencionamos ontem, é o descanso primeiro aqui, é isso? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu disse para os irmãos, no original a palavra é descanso. Descanso para o Espírito. Então, Hebreus 4 diz, nós que cremos entramos no descanso. Mas ele continua dizendo, ora, se Deus tivesse descansado no 7º dia, como é que ele ia falar do descanso outra vez lá na frente? 1000 anos depois, através de Davi. Se Josué tivesse dado descanso para o povo, como é que Davi poderia falar 1000 anos depois que resta um descanso para o povo de Deus? Já aconteceu. Ele diz, portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Ainda tem um outro descanso. Então hoje, irmão, que descanso é esse? É você entrar no descanso da sua... Irmão, olha o problema todinho na igreja hoje, o que acontece. Tirando fora a questão do pecado, o que é? É sempre problema do eu. Só do ego. É a liderança, os irmãos da igreja, tudo é por causa do ego. Um sai e vai embora porque, você viu? Eu vou lá e o irmão me olhou de lado assim, ó, maior desprezo. Aí o outro pastor nem me cumprimentou. Não só, é isso. Lá no meio da liderança é o poder. Chegou um outro lá que começa a pregar melhor do que eu, pois o Abel já está morrendo de medo aqui. Não é não? Chegou, não sou eu que cheguei não. Estão pensando que é eu? Não. Brincadeira. O João. O João pode, ele aceita tudo. Tá? É isso, irmão. Chegou uma pessoa, tudo bem, se ele for menor, tudo bem, vou ajudar meu irmão aqui. Eu dou livro para ele, levo para casa, oro com ele, porque eu estou fazendo sombra em cima dele. Ele está embaixo. Mas se aquele bichinho começar a crescer,
Você começar a aparecer e os irmãos chegam lá, ô irmão Abel, você viu como é que fulano tá na pregou? Nossa, você esteve aí fora, pregou, mas que maravilha, não sei o quê. Não é Abel, não é. É outro Abel. É o Caim. Isso, bem lembrado, eu esqueci o nome. Irmão, olha, é uma tremenda verdade, mas horrorosa, sabe? Mas, irmão, não tem jeito, é inevitável. Se você não pode ser o rei da cocada no mundo, você vai querer ser o rei da cocada na igreja. E aí o pessoal pensa que é porque ama. Não, irmão, no início não ama Deus coisa nenhuma. É ego mesmo, é carne. Sabe? É para aparecer. Eu estou falando da minha experiência. Eu estou aqui dizendo, ó Senhor, me mostre depressa o que eu estou fazendo aqui hoje à noite também. Porque sempre tem mistura. Sempre tem. É contável. Por isso que a Bíblia diz que para você ser libertado do poder do pecado, não abrir e fechar de olhos. Você teve a revelação que o seu velho homem foi crucificado, você pode ser libertado do poder do pecado. Meu irmão, para ser libertado do eu, é tomar sua cruz cada dia. É a vida toda. Então, irmão, esse é difícil. Como o meu irmão disse que é uma serpente de 1000 cabeças. Ele disse que ele pegava a espada e pá, e cortava a cabeça do ego, saía a cabeça para todo lado. Quando ele olhava, tinha o dobro. Lutero, quando chegou na porta lá da dieta de Worms, quando ele foi enfrentar os representantes do Papa, na porta sentia um general, um homem acostumado com guerra e tudo. E aí quando o Lutero entrou, né, ele olhou para ele e disse, meu jovem, eu já enfrentei muitas batalhas na minha vida, mas você tem uma muito difícil. Você tem um inimigo terrível pela frente, muito poderoso. Aí ele olhou para ele e disse assim, o senhor está enganado. O maior inimigo de Lutero está sentado no Vaticano, está aqui. Olha, irmão, é o Lutero. Ele sabia que é esse eu aqui dentro da gente. Irmão, a gente não sabe até onde que esse bicho vai. A gente não sabe que tamanho que é. Por isso que o Senhor vai mostrando aos pouquinhos. Né? Aos pouquinhos. A gente vai chegar no nível daquele irmão, né? Que os irmãos sabem, geralmente nas chamadas construções, né? Que os irmãos fazem, às vezes, própria para reunião, tem um púlpito aqui e geralmente tem saída para os lados aqui, né? Os irmãos às vezes querem entrar, estão ali orando, tal, na salinha do lado, então tem uma porta de entrada aqui. E aconteceu que um grupo de obreiros estavam orando lá dentro, enquanto os irmãos estavam ali, né, se aprontando para começar a reunião. Lá dentro daquela sala, tinha um irmão muito querido, muito amado, sabe? Todos os irmãos amavam pelo serviço que ele prestava, a vida, o testemunho dele, né? E ele estava lá, então ele estava sentado bem pertinho da porta. E os outros irmãos mais para lá. Levantou e o pessoal do auditório não sabia que aquele irmão estava lá. Ele tinha chegado na última hora. E aí então o irmão falou, irmão, vamos entrar agora, né? Então tinha cadeira para todos aqui os obreiros que estavam ali presentes. Então o irmão falou, por favor, irmão, você que está na ponta, aí abre a porta e entra. Aí quando o irmão entrou e pisou no auditório, no palco ali, no púlpito, né? Já tinha uma escadinha e tal, que todo mundo dava para ver. Quando os irmãos do auditório viram que o irmão estava presente ali, não, ficaram uma alegria, uma surpresa tão grande, que levantaram e deram uma salva de palma. Ele voltou para trás e pegou o outro irmão e falou, irmão, acho que é para você que estão batendo palma. Se fosse eu... É para mim mesmo, não tem outro aí atrás não. E sabe, irmão, e mesmo quando a gente balança a cabeça dizendo, é verdade mesmo, a gente não sabe o que está aqui dentro da gente. Dá a impressão que a gente é espiritual. É verdade mesmo. O bichinho está ali dentro, está comendo ali, ó, para valer. Por isso, irmão, que a salvação de Deus, ela tem 3 etapas. Salvação da culpa do pecado, que é pelo sangue. Salvação do domínio do pecado, pela crucificação do velho homem. E salvação da alma. Tá vendo? Pela sua cruz. Não é a cruz, é dele, mas é aquela cruz dele que ele tomou e nos mostrou como negar a si mesmo, e ele oferece pra gente. Irmão, e essa é voluntária. Ninguém recebe a cruz, o cristão não recebe a cruz por imposição. Ele recebe se ele quiser. A cruz é opcional. Se ele não quiser, ele joga tudo pro ar, para eu não quero isso não. Aí acabou. Aí ele vai ter a salvação da culpa do pecado, pode ter do domínio do pecado, mas do eu não vai ter. Quantos que nós conhecemos são irmãos sérios,
sabe? Mas quando você toca na pessoa, você vê que realmente falta o quebrantamento. Falta o quebrantamento. Sabe? Aquela doçura, aquela suavidade na pessoa. Né? Que todos nós sabemos que era Jesus, né? Era flor de farinha. Né? Fininho, fininho, que você não conseguia ver um grãozinho do outro. Você falasse, pega um grão, você pegava, tinha 10. Aí você fazia assim, julgava e pensava que tinha um, né? Tem 3. Né? E quando você olha, todos os grãos são do mesmo tamanho, ou seja, ele é igual. Em todos os aspectos. Você pega o Paulo, ele tinha uma característica, mas tinha uma fraqueza lá. Você pega o João, pega o Tiago, Bartolomeu. Cada um é forte num ponto fraco. Jesus não, ele é flor de farinha. Perfeito. Então, irmão, o que tem para ser feito na nossa vida, ele chama de grande salvação. Tá? Não é só que ele vai salvar espírito, alma e corpo. Mas, irmão, é o prospecto que está lá na frente. É o que espera a gente lá na frente. É o reino lá na frente. Por isso que ele vai conduzindo os irmãos até chegar no capítulo 2 e diz, olha, estando para herdar um reino inabalável, nós estamos para herdar um reino inabalável. Mas aí, lembre-se das 5 advertências. Então essa agora que nós lemos, eu vou mencionar para os irmãos rapidamente, que é imaturidade espiritual. Tá vendo? Então ela começa como? Ela começa exatamente com o versículo que nós lemos aqui. Ó. Versículo 8. Que Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ontem eu falei para os irmãos, vou repetir porque é muito importante isso. Né? Aí você tem 2 irmãos que brigaram, né? Tiveram um choque. E aí você sabe, aquela coisa, né? Até cumprimenta um ao outro, mas que negócio assim distante, frio, né? E às vezes tem choque mesmo feio, né? Que um não quer nem ver, um talvez seja até mais maleável, tá? Mas o outro fala, ó, perdoei, mas não quero ver a cara dele, não quero contato com ele, não. Chega. Né? Aí, quando esse duro, Deus põe ele na cama doente, irmão, quantas vezes que eu já vi isso? Para não dizer que eu mesmo já fiz isso. Teve um dia que eu estava na cama, quando eu perdi a vista, aí fiz a última operação, fiquei 2h40 na mesa, para mexer no olho aqui, né? Aí todo mundo esperando lá fora, que era 20 minutos, meia hora, e tá 2h40. E aí eu voltei para casa, né, em Belo Horizonte, né, a minha mãe pôs um quarto para mim, quarto todo fechado, não podia ter luz nem nada, porque eu tinha perdido a retina, né? E o médico falou, olha, não pode mexer nada. Eu descia da cama e andava assim, ó. Se alguém me chamasse, não virava a cabeça, virasse assim, soltava tudo. Aí se eu quisesse virar a cabeça, tinha que ser assim, ó. Sabe? Virei aqueles negócios lá daquele pessoal que fica. Como é que é? É slow motion, né? Aquela coisa assim. Aí tô lá deitado na cama, né? E ali deitado e tal, e o senhor vem falar com o meu irmão. E olha, eram pessoas que eu tinha convicção que eu não tinha ofendido a eles. Mas eu tinha desenvolvido mágoa no coração. Aí ele falou, e se o fulano vier aqui te visitar? Oh, Senhor, que bom que ele veio. Será que ele vem, Senhor? Irmão, acabei de falar, o telefone tocou. Impressionante, a minha esposa pegou, alô. Quando falou o nome, eu falei, ih. Acabei de mencionar o nome, está ali no telefone. Ela falou, está vindo aqui, pode vir? Pode vir. Aí eu estou pensando que é uma pessoa. Aí dá um pouquinho, chega na porta lá, aquele não veio outro. E era mais difícil a situação. Aí perguntou, como é que tá? E tal, falou, só um minutinho, vou lá ver. Tal, porque a situação era grave, não no sentido de morte, mas de perder tudo, né? Então eu estou lá deitado, tem que ficar quietinho ali na cama, tudo escuro, né? Aí ela chegou lá e falou assim, olha, não. Mas aí, irmão, nessa hora, quando você está doente em cima da cama, sabe? Você perde essas picuinhas tudinho. Acaba tudo. Aí começa a chorar. Ô, irmão, ora por mim, irmão. O irmão fica até meio bobo. Você vai orar por ele. Aí chega perto do irmão, com posição de mão, por favor.
É uma piada. Sabe, se pudesse filmar, né? A gente ganharia dinheiro com esses filmes. Né? Sabe por quê, irmão? A doença, o sofrimento, ela põe você no lugar que Deus te vê e que você vai ver. Antes disso, você não consegue ver. Sabe? Lá dentro, você tem que mover, você sabe que você está errado. Eu não devia agir assim, mas você age. Sabe por quê, irmão? Porque o eu está no trono. Ele não se abdica. De jeito, não sai dali. Mas aí o Senhor pega e manda a enfermidade, manda o sofrimento. Aí o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência. Tá vendo? E aí, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado. Então, a palavra aperfeiçoado aqui é no sentido de completado. Não é que Jesus era imperfeito, não. Mas na questão de ele aprender esse tipo de obediência, eu nunca passei por isso. Tem que obedecer meu pai. Eu sou o Criador. E agora tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Os irmãos dele chegam e dizem, você quer se mostrar aí para o mundo? Então sobe para a festa. Ele disse, não é chegada a minha hora. Os irmãos lembram dessas pessoas? Então qual que é a hora dele? Quando o Espírito Santo movia nele. Então, aí, logo depois que os irmãos subiram, ele subiu atrás. Porque 3 minutos depois, ou 5, o Espírito Santo falou, agora você pode subir. Então é nesse sentido que ele foi aperfeiçoado. E aí, irmão, quando ele foi aperfeiçoado, qual é o resultado? Verso o quê? 9. Ah? O autor ou capitão da salvação. Eu me lembro quando eu reunia com os irmãos chineses em Belo Horizonte, tinha um chinês, falava com um sotaque muito carregado, e a gente cantava um hino, né, do Inário, que falava de Jesus, que é o capitão. Só que ele não sabia falar de velho, que era o capitão. Jesus é o capitão da salvação. Aí me chamava e falei, irmão, essa palavra não existe muito. Essa invenção do capeta que eles falam, isso não é um termo popular. Mas eu falei, o pessoal não entende que é o diabo. Não, Senhor Jesus, não. Tadinho, levou um susto. Eles não pronunciam muito bem a palavra, né? Mas, irmão, é isso aqui. Aí você passou pelo sofrimento, você vai ser aperfeiçoado. O que acontece? Você se torna capitão da salvação. Tá vendo? Você vai descobrir, irmão, que é a coisa mais simples para você pregar o evangelho para uma pessoa. Não tem mais aquela carga, aquele peso, sabe? Você acaba ficando nervoso, se tiver com aquelas bíblias de púlpito, é perigoso matar até o pecador. Você bate na cabeça dele com aquela bíblia daquela e mata ele. Para pregar, para servir a Deus, você descobre que não é tão pesado, que não é tão difícil, porque você não tem que lutar, você não tem... Ou seja, você está andando com roupa de que agora, como diz lá Ezequiel 44? Está vestindo roupa de... A minha eu tirei, já coloquei ali para fora lá. Roupa de lã, roupa de linho. Por quê? Ele disse, não, você não pode usar nada que provoque suor. Lembrando o quê? Maldição. Então isso, irmão, isso significa que você entrou na... Hebreus 8 fala que você pode entrar na liberdade dos filhos de Deus. Irmão, lá vai ser muito complexo, mas hoje você pode entrar na liberdade. Bom, não duvide disso. Deus preparou tudo para nós. É na família, na nossa família e na família na igreja. É aí, irmão, sabe? A gente vai ser tratado. Não adianta, você pode pular, olha, eu já experimentei várias vezes. Você pula de uma situação para outra e fala, agora está uma maravilha. Dá um pouquinho, o pau quebra. Você fala, puxa, senhor, mas é pior do que o outro. Aí você passa por aquela e vai para o outro. Nossa, mas que oásis, agora estou no oásis, né? E aí vem outra, trauletada, né? Mais pesada ainda. Porque o senhor está dizendo, olha, você não é isso. Tá vendo? O problema não é que você está sofrendo, o problema é que você está sentindo. Você está sentindo isso. Você está cobrando. Porque você está sofrendo. Eu estou perdendo, eu estou sendo prejudicado. Mas quando você chega no ponto que você não tem mais isso, irmão, acabou. Como diz aquele irmão, né? Quem está no chão não tem medo de cair. Mas não esqueça, viu, irmão? Como diz o irmão Cristo, o Monte Sião, quando ele foi lá em Jerusalém, ele pediu um guia lá para levá-lo, né? Um guia cristão, conhece Bíblia e tudo. Aí levou ele no Monte Sião e mostrou para ele. E quando ele viu, ele falou, puxa, que coisa. É realmente a coisa que a Bíblia fala, né? Grandioso, esplendoroso. Aí depois que ele babou bastante ali, aí o guia falou assim, mas esse é um falso. Aí o irmão que falou, falso? Ele falou, é falso? Ele falou, por quê? Ele falou, você não leu lá em Isaías? Que diz que os outros montes fluirão para o Monte Sião?
Como é que pode fluir se ele é maior? Flui uma coisa que está de cima para baixo. Não é verdade? Você já viu alguma coisa fluindo para cima? Não tem jeito. Aí falou, vou te levar no verdadeiro. Aí levou para mostrar o monte, senão é menor. É? E aí, irmão, veja qual é a verdade que você tem. Imagine se você estiver num salão onde há um caimento no chão. Ou seja, uma parte é mais baixa do que a outra. Né? E aí uma pessoa oferece que vai jogar, né, moedas de ouro para cima, quem pegar, né, e o seu lugar é lá embaixo. Você fica lá embaixo na ponta, lá, a ponta mais baixa que tem. Aí você fala, puxa, injustiça, esse cara me colocou lá embaixo. Aí joga a moeda para cima, cai no chão, para onde que ela vai? Vai embaixo. Quando Deus manda a água da bênção, né, a água da vida do céu, para que lugar que ela corre? É para mais baixo. Por isso que ele fala, vou colocar você no lugar lá embaixo. Você só abrir a boquinha. Agora senhor, chega, não estou aguentando mais luz, só foca. O outro está lá em cima, caiu ali, mas já correu. E esse é o segredo, irmão. Tá vendo? E aí então ele vai mostrar o seguinte, olha, por essa razão, você não quer passar pelo ser aperfeiçoado através de sofrimento, de prova, né? Então o que acontece? Você vai se tornar então uma criança. Né? Que ele fala capítulo 5, verso 12. Com efeito, quando devia ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque ele é... Então, não adianta querer pregar, né? Esse tipo de mensagem do reino, sabe? Hebreus, para muita gente não adianta pregar. Não assimila, não tem jeito. Vai embora, dá um pouquinho, não sabe mais nada. Porque ele é inexperiente. Qual o problema? Ele diz, fizestes tardios para ouvir. Verso 11. Só tem muita coisa para falar para vocês sobre Melquisedeque, mas vocês fizeram negligentes. Tardios, ouvido duro, né? Cheio de cera. Alimento sólido para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, irmão, vai partir para o capítulo 6 para mostrar o seguinte, nós temos que prosseguir. Né? Os irmãos sabem qual é a diferença desses aqui, desses israelitas e dos irmãos lá da Galácia? É que esses aqui colocaram o fundamento. Né? São 3 pares. Obras mortas e fé em Deus, batismo em posição de mão, ressurreição do morto e juízo final. 3 pares de 2. Então isso aqui ele chamou de fundamento. Nós temos que prosseguir, deixar o fundamento. Então aqueles irmãos, eles colocaram o fundamento e ficaram ali rodando em volta do fundamento. Lá os de Gálatas não colocaram o fundamento, já estava partindo para a maturidade. Por isso que ele fala, vocês começaram pelo Espírito, vão terminar pela carne. Tá vendo, irmão? Quanto irmão hoje, que ele já está tentando colocar o terceiro andar, mas não tem fundamento. Não tem a base. Mas não pode colocar a base, irmão, o fundamento é para você fazer o quê? Você coloca o fundamento de uma casa. Qual que é a razão de você fazer isso? Não, o fundamento da casa. Sem dúvida, segura, né? Mas se você não tiver o fundamento, você construir uma casa, o que acontece? Ela cai. Aí você construiu o fundamento, então agora parte da construção. Lembra do Paulo, falou em 1 Coríntios 3? Ele disse, eu como sábio arquiteto, eu coloco fundamento. Fundamento é Cristo, ninguém pode pôr outro. Tá vendo? Agora veja como edifica o outro em cima do fundamento. Então tem uma construção ali. Essa construção pode ser com ouro, prata, pedras preciosas, que vai receber galardão, madeira, feno e palha, para queimar tudo. Então, irmão, ele vai mostrar para nós que nós temos que prosseguir. Verso 3 diz, isso faremos se Deus permitir. Não quer dizer que se Deus permitir aqui, que ele vai permitir que uns façam e outros não. Mas é na questão da graça de Deus. Nós temos que contar com a graça de Deus. Ela tem que estar presente em todas as situações. Não existe um aspecto, isso aqui é da graça, agora isso aqui é do meu próprio esforço. Não, irmão, não existe. A graça vai estar presente em todas as situações, em todos os aspectos da vida cristã. Se tirarmos a graça, nós perdemos o equilíbrio. E aí então, irmão, vai falar esse ponto aqui tão sério. Que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura caíram
Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, o que nós temos aqui? Então, por que essa pessoa não pode ser renovado para arrependimento? Porque, bom, esses 5 pontos aqui, raras pessoas provaram. Raros cristãos provaram. De acordo com o nível da igreja hoje, é raro você encontrar uma pessoa que tem esses 5 pontos. Porque o que é iluminado? É uma pessoa que era perdida, que não tinha a salvação de Deus, e o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Tá, lá em capítulo 1 de João diz assim, Cristo é a luz que vindo ao mundo, o que ela faz? Todo homem é salvo? Nós sabemos que não. Tá vendo? Então, iluminar aqui significa que apenas ele mostra o problema da pessoa e a salvação de Deus. Isso é iluminar. No capítulo 10 fala assim, vocês têm que lembrar que uma vez que vocês foram iluminados, ou seja, eles receberam essa luz do Espírito Santo mostrando quem eles eram, pecadores, perdidos, mas também que Cristo salva. É isso? Aí vem o segundo ponto. Quando ele vê quem ele é e que tem o Salvador, aí ele prova, como é que ele prova o dom celestial. Então esse dom celestial, irmão, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro. Esse aqui é Jesus, é a dádiva celestial. É o presente de Deus para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Tá vendo? Então ele prova isso. E aí vem o terceiro. Depois que você é iluminado, você crê no Senhor Jesus, aí você agora se torna participante do Espírito Santo. Então, irmão, eu não quero colocar dúvida na cabeça de ninguém. Mas para mim, irmão, aqui, eu acho que o irmão Lang tem bastante razão. Um irmão lá da Inglaterra, viveu até 1958, se eu não me engano. Ele diz, quem tem o primeiro ponto, que é iluminado, ele tem o segundo? Todo homem que é iluminado, ele prova o dom celestial? Porque Cristo é o homem, ele ilumina todo homem que vem na terra. Todo homem que é iluminado, ele prova o dom celestial? A resposta é sim ou não? Claro que não, irmão, claro que não. É verdade? Agora, quem é iluminado e prova o dom celestial, ele prova o terceiro e se torna participante do Espírito Santo? Também tem que ser não, irmão. Se você falar que um é não, o outro é sim. Irmão, aqui, nessa passagem, ele não está falando de poder do Espírito Santo. É se tornar participante do Espírito Santo. Lembra da palavra que eu falei para os irmãos? Nós vimos que é tão importante. Participante é o companheiro de Cristo. Capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, verso 14. Participante da santidade, capítulo 12, verso 14, verso 10. Participante da disciplina. É uma palavra-chave aqui na epístola. Então, para alguns irmãos, eu falo apenas para os irmãos, não como ensinando para você que você deve acatar isso. Não, apenas passo para você como uma inquietação. E outra coisa, quem foi iluminado, provou o dom celestial e se tornou participante do Espírito Santo, ele prova a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro? Também não. Tá vendo? Pode, mas nem todos. Tá vendo? Quantos irmãos têm experiência com o Espírito Santo, irmão? E ele não prova a boa palavra de Deus, irmão, é a palavra reima, a palavra revelada. E aí, através da palavra revelada, você pode provar, porque também tem 3 provar aqui. O provar o dom celestial, provar a boa palavra e provar os poderes da era vindoura. Irmão, quantos irmãos hoje que já passaram a colherzinha assim na era vindoura e trouxeram aqui na boca e provaram, puxa, que gosto, que bom. Que é isso que ele está falando. Você provar os poderes que serão manifestados na era vindoura. O que é a era vindoura? Milênio. É o reino de Cristo. Então, uma pessoa, irmão, que ele passar por esses 5 pontos e ele cair, aí sim, esse é impossível renovar para arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus não tem mais nada para mostrar para ele. Ele já provou tudo. Eu estava ilustrando para alguém hoje conversando, não me lembro exatamente se foi com o irmão Lúcio que eu estava falando, não sei, não me lembro. Mas eu falei com alguém que é como aquela menina que ela ia ganhar um presente, de aniversário, e descobriu uns 15, 20 dias antes do aniversário a boneca que a mãe ia dar em cima do guarda-roupa. E aí quando a mãe saía para trabalhar, ela corria, ela pegava a boneca e aí depois colocava lá. No dia do aniversário, quando a mãe chegou, deu a boneca para ela, mãe, obrigado. Não tem mais gosto. Você brincou com a boneca antes da hora? Então, irmão,
Tem esse aspecto. Tá? Tem esse aspecto. Hoje nós estamos preparados para alguma coisa muito grande lá na frente, que ele chama de poderes da era vindoura, o milênio. Uma pessoa que ele prova isso aqui, todos esses pontos, então, irmão, e não se preocupe. Isso não é para qualquer cristão. Isso são pessoas de alto nível. Que realmente provaram tudo isso aqui. Tá certo? E aí não pode ser renovado. Irmão, mas essa pessoa que não é renovado, dessa maneira, quer dizer que ele perdeu a salvação? De jeito nenhum, irmão. Esse que é o grande problema. Sabe? Porque nós esquecemos da verdade que Hebreus não está falando sobre salvação para o céu, está falando sobre salvação para o reino. Salvação da alma, não do espírito. Já acabou, já passou. Nosso espírito já foi salvo. Mas para uma pessoa, irmão, que já viveu tudo isso, já provou tudo isso, se ele cai em pecado, vamos dizer, pecado tipo do Jimmy Swaggart, do Caio Fábio, né? Pecado daquela maneira, então, se eles provaram tudo isso aqui e continuam vivendo, né? Todos eles voltaram, tá? Foram restaurados. Mas essa pessoa aqui, ele se torna, sabe o quê? Como o barro. O sol bate em cima do barro, ele endurece o barro. Aí depende se você é barro ou se você é cera. Não é verdade? Se você for cera, ele vai te amolecer. Se você for barro, vai te endurecer. É o mesmo sol. É o mesmo Espírito Santo, é a mesma palavra. Aí depende daquilo que você é. Se você é barro, duro, alguém chega e coloca o seu dedo, não tem marca. Mas se você é uma cera mole, qualquer toquezinho de Deus te marca. E aí os irmãos vão ver que realmente o escritor não está pensando nessas pessoas como sendo incrédulos. Olha só. Verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do quê? E do amor. Tá vendo? Que evidenciaste para com o seu nome. Para servirdes, pois servistes. Olha, irmão, essas são as pessoas. Então, claramente são pessoas salvas. E ele diz, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. O quê? A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis mas imitadores daqueles que... Tá vendo? A palavra longanimidade aqui, irmão, seria melhor traduzir como longo sofrimento. A palavra em inglês é long suffering. Longo sofrimento. Então, aqueles que pela fé e pelo longo sofrimento, o que acontece? Herdam as promessas. Né? Então, essa promessa que está aqui, irmão, é aquela que está lá no Hebreus. Né? Que Abraão, Isaac e Jacó, eles vendo as promessas de longe, abraçando-as e saudando-as. Aí declararam que o quê? Estrangeiros e peregrinos. Por quê? Eles buscavam uma cidade que tem fundamentos, e cujo artífice e construtor é Deus. Essa cidade, irmão, só existe uma. É Nova Jerusalém. Tá vendo? Então, na Nova Jerusalém, irmão, todos os vencedores, todos que foram fiéis, desde Adão até o final, eles não participaram da igreja, não são da igreja, mas da Nova Jerusalém, irmão, da noiva do Cordeiro, eles vão fazer parte. Bom, tá vendo? Então, irmão, essa é toda a verdade que o livro de Hebreus cobre para nós. Por isso que nós temos essas 5 advertências. Né? Primeiro, que nós temos que apegar firmemente às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Segundo, nós temos que entrar no descanso. O descanso aqui da nossa alma, né, ser conquistada pelo Espírito, ser quebrada para ser conquistada pelo Espírito. Devemos crescer, né, do estado de criança, de maturidade, para o estado de varão. Perfeito? Né? E capítulo 10, o perigo da apostasia, que é mais sério, aquela pessoa que vira as costas e pisa o sangue da aliança, que faz agravo ao Espírito Santo, profana o nome de Jesus, a pessoa de Jesus. E o capítulo 12, que é o profano e o fornicário, Rúben e Esaú. Um é imoral e o outro faz pouco caso das coisas espirituais. Essas são as 5 advertências, né, que a gente tem mencionado. Né? Amanhã nós vamos concluir pelo menos essa parte, né, do capítulo 1 até o capítulo 6. E uma outra oportunidade, quem sabe o Senhor vai nos permitir concluir. Mas, irmão, não esqueça, quando você estiver lendo a epístola,
Preste bem atenção em cada advertência que tem. Cuidado, para que ninguém faça isso, jamais aconteça. Olhe para você que logo em seguida vem o conforto, vem o encorajamento. Aí quando você lê o encorajamento, fala, puxa vida, a coisa é séria, mas eu tenho ajuda. Eu tenho um grande sumo sacerdote, está sentado à direita do Pai. Né? É um tal sumo sacerdote. E aí você vai ver quanta força que nós temos recebido do Senhor para que ninguém fique fora desse descanso. Desculpe hoje passando um pouquinho do horário, né? Mas o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado graciosamente nesses dias. Sabemos, Senhor, que é tão grande o que o Senhor deseja fazer, mas nós mesmos, Senhor, somos aqueles que limitamos a manifestação da Tua graça, do Teu poder, da Tua glória. Então, te pedimos perdão por isso. Desejamos, Senhor, crescer. Desejamos ser realmente maduros para provar alimento sólido. Senhor, quantas coisas o Senhor deseja falar conosco, que ainda não temos a maturidade suficiente. Ó Senhor, livra-nos, Senhor. Pai, também oramos pedindo que o Senhor não permita que o inimigo venha para oprimir, Senhor, e trazer peso a qualquer dos irmãos ou das irmãs. Senhor, mas que possamos concentrar nossa atenção em Jesus, como nós cantamos no início, olhar firmemente para Jesus. Não olhar para os lados, nem para os problemas, Senhor, nem para as confusões, Senhor, mas apenas para Jesus, firmemente olhar. Senhor, e sabendo que fazendo isso, nós vamos receber...